Salve, querido aluno! Aqui com vocês é o professor Álvaro. Vamos falar hoje de acústica. Acústica que é um ramo da ondulatória que se destina a estudar especificamente, né, o som, né, que é um dos sentidos humanos. Então, o que é o som? Né? O som ele vai ser uma onda, né, uma onda de natureza mecânica. Tá? O som é uma onda mecânica, portanto, ele necessita de um meio material para se propagar. O som também ele é uma onda longitudinal. O que isso quer dizer? Né? Que a direção de vibração dele é a mesma, né, de propagação. Então tem que entender que o quê? Que o som é uma onda de pressão, ele vai pressionando esse ambiente para poder se propagar, tá bom? Então essa é a ideia em si do som. Por o som ele ser uma onda mecânica, de se propagar em um meio material, logicamente, né, que a velocidade do som em meios sólidos vai ser maior, né, que a velocidade do som em meios líquidos, que é maior que a velocidade do som em meios gasosos, não é isso? Que é maior que a velocidade do som no vácuo, não é isso? Porque a velocidade do som no vácuo é zero. Te lembra que uma onda mecânica ela necessita de um meio material para se propagar, né? O vácuo não tem esse meio material, então ele não vai se propagar, tá bom? Bora para cá. Tratando de sons, bora trazer em relação a nós, seres humanos. Então, o que isso quer dizer? Que existe uma região, né, que o ser humano ele consegue escutar, né? Então, essa região entre 20 e 20 mil Hz, não é isso? Nessa região a gente chama de sons audíveis, tá bom? Onde o ser humano ele consegue escutar. Abaixo dele, né, é o infrassom, acima o ultrassom, tá bom? Então essa é a região que o ser humano ele consegue escutar, né? Bora fazer um exemplo aqui, por exemplo, em ordem crescente de frequência das escalas musicais, não é isso? As escalas musicais que você tem o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? Até repetir de novo, dó. Então você tem, né, as escalas em ordem crescente de frequência, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá. Vou colocar aqui. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Depois repete, tá bom? Uma outra coisa que nós temos que falar são as qualidades fisiológicas do som, tá? Isso é muito importante para a gente falar que essas qualidades. Quais são as qualidades? Altura, volume ou intensidade e o timbre. O que cada uma está relacionada. Quando você falar de altura, tá? Quando você falar de altura, você não lembra de amplitude, né? Porque muitas pessoas confundem, né? Ah, é o A de amplitude. Não. Quando você falar de altura, lembra-se de frequência, tá bom? Lembra de frequência. Então é o seguinte, quando tu tem uma frequência baixa, tu tem um tipo de som. Quando tem uma frequência alta, tu tem outro tipo de som. Uma frequência baixa, tá bom? Uma frequência baixa, você diz que você tem um som grave, não é isso? Da maioria dos homens é esse som. Quando você tem uma frequência alta, você chama, né, que você tem um som agudo, tá? Agudo, que é a maioria das mulheres aí. Então, frequência baixa, tá? Frequência
baixa, você fala que você tem uma altura, né? Um som baixo, né? E um som agudo, um som alto. O homem, né, que tem essa voz grave, ele tem um som mais, né, baixo, mais grave. A mulher, ela tem uma frequência maior, um som mais agudo, mais alto, tá bom? Bora para a intensidade ou o volume do som. O volume do som, ele vai estar relacionado agora sim com a amplitude, tá? Amplitude. Quando eu falar de intensidade, de volume ou força do som e amplitude. Isso também está relacionado com a energia. Como assim, professor? Imagina que você está, por exemplo, aí na praia da aldeia e você tem uma onda, né, com essa amplitude e uma onda com uma amplitude bem maior, né? E aí você está dentro da água. Qual é a que você vai sentir mais, né, essa energia, mais esse impacto? Com uma amplitude maior, não é isso? Porque ela vai estar levando uma maior intensidade, não é isso? Uma maior quantidade de energia, uma maior força, tá? Então, todos são sinônimos para a intensidade, para o volume, para a amplitude do som. Então, bora lá. Quando você falar em relação a isso, você tem um som com uma amplitude baixa e um som com uma amplitude alta. Um som com uma amplitude baixa, ele vai ser, né, um som fraco. Um som com amplitude alta, um som forte. Te lembra, né, que a onda ela transporta o quê? Energia, né? Então, vou falar que aqui tu tem, quando eu tô falando de amplitude, tu tá falando também de energia. Também tá falando de força, tá bom? Você tá falando de energia, de força aí. Tá? Então, você pode trabalhar com essa ideia aqui. Tá? Então, quando eu falar disso, por exemplo, bom, estou falando com a minha voz, que é um som grave, né? Uma frequência baixa, mas eu posso ter um som, né, nesse grave aqui, fraco ou forte. Vamos dizer que esse aqui é fraco. E agora eu vou aumentar a minha amplitude, ou seja, o volume, a intensidade, e eu terei um som forte, tá bom? Vamos para cá. A última qualidade aqui é o timbre, né? O timbre está relacionado com a forma da onda, tá bom? Então, forma da onda, o formato da onda. Vamos dizer que eu tenho dois instrumentos musicais, por exemplo, um diapasão e a voz humana. Tá bom? Para dizer que é a voz humana aqui. E ambos vão ter a mesma frequência de uma escala musical. Bora dizer que ambos vão jogar a letra, né, o dó. Só que o formato da onda aqui, ela vai ser assim. Para esse dó, tá? Que é uma certa frequência, tá bom? Frequência dó. Só que a voz humana, ela vai ter uma coisa mais ou menos assim. Vocês viram, né, que para a mesma frequência, eles têm o que? Formatos de ondas diferentes, ou seja, timbres diferentes. Então, se dois instrumentos musicais tiverem a mesma altura, ou seja, a mesma frequência, mesma intensidade, ou seja, a mesma amplitude, não é isso? Você pode distingui-los através de quem? Do timbre, tá, gente? Você vai poder distinguir através do timbre, tá? Muito obrigado, gente. Até a próxima.